as nossas saudações. Mangemba e Amfumuyes. Amém? Palmas para Jesus. Jesus Cristo. Diga aleluia. Deus só responde às orações dos justos. Amém? Deus não responde às orações dos ímpios. Hoje você vai aprender comigo que Deus só responde às orações dos justos. Amém? Amém. Eu quero ouvir um amém. As orações dos justos. Mas antes de falar da resposta das orações dos justos da parte de Deus, eu preciso explicar quem são os justos, para que as pessoas não se enganem consigo mesmos, sustentando que são justos quando não são, e orando e pedindo a Deus, e Deus nunca responde a eles. E aí vem as frustrações, a incredulidade, o desespero e até blasfêmias, ou então ofende a Deus. Vamos voltar para trás, para a dispensação da lei, e no fim da mesma dispensação, diz a Bíblia, e apareceu João Batista, filho de Zacarias, no deserto, pregando o batismo do arrependimento. Diga amém. Para quem João pregou o arrependimento? A nação judaica. E quem era e ainda é essa nação? A nação eleta, a prometida, os filhos do concerto, promessa de Cristo que se manifestou entre eles, os eleitos, vocacionados por Deus, amados por causa dos pais, isto é, Abraão, Isaac e Jacó, o povo adquirido do Senhor. Agora aparece um profeta no deserto e começa a pregar e a batizar com o batismo do arrependimento, das águas para arrependimento. Não, vocês percebem? Estava a pregar o arrependimento ao povo do Senhor. Mas por quê? Se o povo já era do Senhor e Ele os pregou o arrependimento, é porque o povo do Senhor havia se desviado. Diga amém. Porque não se pode pregar arrependimento àquele que já se arrependeu, ou aquele que anda arrependido. Só se prega o arrependimento a um povo desviado, corrupto, pecador, injusto. Então por que se o povo era chamado povo santo e eles pregou arrependimento? Porque eles só tinham o nome de santos,
Diga amém. Tinha o nome do povo do Senhor, tinha o nome de povo santo, povo adquirido por Senhor, amados do Senhor, nação santa, filhos de Deus, só por nome. Isso é muito forte que você está ouvindo. Só tinha sobrado o nome, mas na prática já não eram, aleluia, já não eram povo santo, já não eram filhos de Deus, já não eram justos. E se não eram filhos de Deus, porque eram filhos do diabo. E se não eram justos, é porque eram injustos. Se não eram santos, porque eram pecadores. Diga amém. E o que faz um homem ser injusto, desviado, filho do diabo, perverso? É o pecado. Amém? E quando se fala de arrependimento, é para largar o pecado. Aleluia. Arrependimento é a pessoa tomar atitude para largar o pecado e andar na justiça. Isto é, abandonar a velha natureza, o velho homem, os caminhos antigos do pecado, para andar no caminho da santidade. Diga amém. Só que há um porém. Um povo que só tem por nome de santo, um povo que só sobrou dentro deles o nome de filhos de Deus, de santos, de justos, mas na prática isso não existe. É um povo orgulhoso, soberbo, arrogante. Eles não aceitam a repreensão, porque eles já se justificaram a si mesmos. Nem mesmo Deus conseguiu os endireitar. Não que houve incompetência da parte de Deus, porque Deus deu no homem a capacidade de escolher, decidir o que deve fazer. Amém? Então João apareceu no deserto pregando o batismo do arrependimento e começou a dizer: arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Não presumam em vós mesmos que vocês são filhos de Deus, porque Deus vai levantar filhos até das pedras, do nada. Mas vocês são da raça do diabo. Ele os chamou de filhos do diabo, raça da serpente, e os mostrou o que eles deveriam fazer, que tinham que se arrepender, e assim poderiam produzir frutos do Espírito, que é resultado do arrependimento, frutos dignos do arrependimento. Diga amém. Mas eu falei que esse povo que só lhe restou nome, mas não tem nada, são orgulhosos. Eles não aceitaram, não somente não aceitaram a mensagem de João, mas também desprezaram João. Chamaram-lhe de todos os nomes. Disseram que João era demente. Amém. João era sujo. João era endemoniado. João era falso profeta. Mas os poucos que aceitaram ser batizados por João justificaram a sabedoria do Pai. Reconheceram que João tinha sido enviado por Deus. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Reconheciam que João era homem de Deus. Os poucos. Mas a multidão dizia: eis aí um perturbado. Eis aí um homem anormal. Eis aí um endemoniado. E a história se repete.
Diga amém. E esse povo que só tinha a santidade, justiça, a filiação como filhos de Deus só na boca, preste atenção, poderiam clamar a Deus e Deus não lhes responderia. Diga amém. Não, você não entendeu. Esse povo que dizia que eram filhos de Deus, que eram homens de Deus, que era uma nação santa, que eram justos, poderiam clamar a Deus, Deus não responderia. Assim Deus não respondia àquele povo. Todas as suas orações não eram respondidas por Deus. Diga aleluia. Sabe por quê? Porque Deus só responde às orações dos justos. Bem forte para Jesus Cristo. Então, o justo não é aquele que se justifica a si mesmo. Arranjou suas fórmulas, métodos, regras de ser justo. Não. É que Deus estabeleceu as regras para os humanos serem justos. Não é o homem. Não são as regras humanas, são as regras de Deus. Você crê, diz amém? E qual é a regra de Deus para os pecadores, os injustos se tornarem justos? Primeiro, arrependimento. Diga amém. Por que arrependimento? Porque enquanto o homem permanecer no pecado, ele é um pecador. E se o homem é um pecador, é também que é injusto. Mas o homem arrependido e que crê em Deus e nessa dispensação, no nome do seu Filho Jesus Cristo, então, primeiro, vai ser perdoado. Amém? E se foi perdoado, então também foi que? Justificado. É forte para Jesus Cristo. Porque ele creu e se arrependeu. Ou então se arrependeu e creu. E assim, essa justificação significa foi aceito, foi separado, foi purificado, foi lavado, foi redimido e se tornou filho de Deus. Mesmo um dia quando ele era um injusto. Porque ele fez o que Deus manda. O que é que Deus manda? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quem é o Evangelho? Jesus de Nazaré. Bem forte para o Rei da Glória. Jesus é a palavra de Deus. O que roubava, porque ele creu em Jesus, deixa de roubar. O fofoqueiro, porque ele creu em Jesus, deixa de fofoca. O homicida, deixa os assassinatos. O feiticeiro, deixa os feitiços. O idólatra, deixa a idolatria. E começa não somente a crer em Deus, e também a amar a Deus. E amar a Deus não é outra coisa senão deixar essas coisas. Não andar nesses caminhos, para andar na palavra de Deus. Isto é o amor a Deus. É fácil. Eles deram tanta curva em busca de Deus. Deus está bem próximo aqui. Paulo disse: Deus está diante de vocês, diante das vossas bocas. Diga aleluia. Deus não está no céu somente. Está no céu, está aqui na terra. Só que eles dizem: Deus está no céu, está na terra, está nos nossos corações. Não. Ele não habita nos corações impuros. Somente os limpos de coração existem em Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E quem são os limpos de coração? São os homens bons, como dizia Paulo. Homens bons. Não é aquele que acha que ele é bom, mas que cumpriu essa regra, esse caminho. Arrependeu-se, reconheceu que ele é um pecador e determinou em si mesmo que ele vai largar esses caminhos. Não somente determinou e partiu para a justiça. Em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.
Esse é o justo. Agora, o que foi justificado, agora vai permanecer aonde? Na justiça. Foi justificado pela fé, isto é, não fez nada para ser perdoado, não pagou dinheiro, não comprou perdão, mas se arrependeu e creu e foi justificado. E agora que foi justificado, vai permanecer na justiça. E a justiça é a palavra de Deus, o cinto da verdade, a coraça da justiça, a candeia que deve estar acesa sobre as nossas vidas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Tua palavra, ó Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Para quê? Para ver o caminho onde eu estou andando, para não tropeçar. Diga amém. A luz é a justiça, as trevas é a injustiça. E quem tem luz, que é a palavra de Deus, esse não somente é justo, e também está na justiça, e anda na justiça. Diga amém. Isto é, foi justificado, já não voltará mais para a aldeia. Como Jesus falou à prostituta adúltera: vai e não peques mais. Jesus disse ao paralítico: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ouviu? Um pecador que foi perdoado, que foi aceito, ele foi dito: agora não volte a fazer isso, porque você agora é justo. Se o justo voltar a pecar, Pedro disse que é semelhante a um porco ou uma porca que foi lavada, depois voltou aonde? Na lama. Aplauda o Senhor. Entenderam o que significa ser justo? Não é os justos segundo a religião. A religião, os cristãos do século 21, o justo é aquele que crê em Deus. Todo aquele que crê em Jesus é justo, porque foi justificado pela fé. Não entenderam nada. Por isso levantaram, se fizeram doutores, segundo eles próprios. Mas eles não sabem, nem entendem o que eles falam. Aleluia. Levantaram teólogos que falam como papagaio, como teólogo. Estava para falar o nome dele, o Espírito Santo esquece isso aí. Diga amém. Os teólogos não têm que falar dos grandes teólogos. Não é aquele teólogo que foi firmado aí no quê? No Cacoaco. Tem teólogos da América, pô. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Tem grandes doutores, PhD, nas grandes escolas de teologia lá da América, do Brasil, da Europa. Grandes doutores, mas ainda assim não entenderam nada. Se aquele que é grande doutor não entendeu nada de você, que cabe doutorzinho da escola do Cacoaco, que o seu professor nem sabe falar português. É forte para Jesus Cristo. Seu professor fala, o seu professor fala: minha pai. O teu professor fala: meu mãe. Glorifica Jesus. Teu professor está a vir aí, é um langa. Aleluia. Escutem muito bem. O justo é um homem santo. Diga aleluia. O justo é um homem puro. O justo é um homem lavado. O justo é um homem que vive na equidade. O justo é um homem temente a Deus. O justo é um homem que se desvia do pecado. Aleluia. Glorifica Jesus Cristo. E é possível ser justo no mundo de corrupção? Sim, é possível, porque o Espírito
da justiça. O Espírito Santo está aqui para ajudar as fraquezas humanas. Mas Ele não vai ajudar as fraquezas daqueles que querem continuar na fraqueza. Quer ajudar as fraquezas daqueles que querem largar as fraquezas. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glorifique ao Deus de Israel. Agora entenderam quem é justo? É um puro de coração. É um misericordioso de coração. É um santo. Aleluia. É um filho de Deus. Então você está a negar a justificação pela fé. Eu não estou a negar a justificação pela fé. Eu vou te explicar o que significa. O que Paulo repetiu várias vezes: justificados pela fé, justificados pela fé, justificados pela fé. E vocês, os teólogos, os doutores da lei, os doutores da teologia, da prosperidade, do coaching e outros, os javalis, não entenderam o que é justificação pela fé. E mesmo que disse que somos justificados pela fé, ele disse: como poderia voltar a levantar os fundamentos, os muros que um dia eu destruí? Como? Justificados pela fé, porque você era um pecador. Amém? Não há acrescenta. Justo nenhum sequer. Ainda diz mais: todos pecaram e foram todos que? Destituídos da salvação, da vida eterna, da paz eterna. Então, se todos pecaram, não é justo hoje. Não. Com a morte de Jesus Cristo, os pecadores podem se tornar justos. Essa aqui é a justificação pela fé. Isto é, um condenado. Eu na live dei um exemplo aí. Estás a ver os indutos presidenciais? Um condenado, mas recebe o perdão do induto presidencial. Esse foi justificado pela fé, de graça. Ok? Calma aí. Ele assassinou muita gente e o juiz lhe condenou prisão perpétua. Depois de um tempo, veio o presidente da república, tem autoridade de fazê-lo, e ele dá um induto, o chamado induto presidencial, e diz: todos não sei o que pecaram, que cometeram crimes até o ano X, não importa que tipo de crime, estão fora das cadeias, estão absorvidos. O homem que foi condenado a pena capital ou então perpétua recebeu um perdão. Fez o que para ser perdoado? Não fez nada. Diga amém. Mas agora, se ele voltar a pecar, vai voltar lá. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ok? Justificado pela fé. Quer dizer que você só creu e se arrependeu. Não pagaste um preço, não pagaste dinheiro, não fizeste uma obra para Deus te perdoar. Não, só renunciaste ao mundo, porque você já não quer mais viver o mundo. Creste em Deus, então alcançaste a justificação de Deus. Isto é pela fé. Agora, o que foi justificado pela fé já não deve permanecer nos caminhos antigos, senão nunca foi justificado. Se é só pela boca, justificados pela fé, nunca isso aconteceu. Nunca. Alguém largou o mundo quando já era condenado do inferno e foi aceito, como disse Paulo, Paulo, o principal dos pecadores. O principal dos pecadores foi perdoado, para que fosse um exemplo para todos aqueles, glória a Jesus, queriam se salvar um dia. Todos os pecadores, quando eles olham para como Deus perdoou Paulo, têm força para buscar a misericórdia de Deus. Sabia disso? Mais ou menos alguém que foi assassino, incrédulo, ateu, perseguidor da igreja, e ele disse: epa, pelo que eu fiz, não sei se Deus vai me perdoar. Mas depois o Espírito Santo vai lhe mostrar Paulo. E vai falar: não, se Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que maltratou os cristãos e que se considerou como o principal dos pecadores, foi perdoado, foi aceito, então eu também posso. Então aquela pessoa vai buscar a face do Senhor e alcança Deus. Amém.
Agora, isso tudo é introdução. Só a respeito dos justos. Depois que você entendeu quem é justo, agora escuta muito bem. Somente as orações desses aqui é que Deus responde. Aleluia. Somente as orações daqueles que se arrependeram e foram perdoados e praticam a justiça são as que Deus responde. O resto é conversa. Os papagaios não serão respondidos. Pode fazer muito barulho. Entendeste porquê de muita frustração na igreja? Entendeste porquê de muita oração não respondida? Entendeste porquê que os cristãos chegaram ao ponto de questionarem Deus? Quando eu estava nas bolotas, nós cantávamos essa canção. Tenho ouvido só falar do teu poder. Aleluia. Mas de que me adianta os meus lábios te adoram, se a minha vida não te glorificar? Me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz o meu ser o que aí não virou nada. Presta atenção, escuta muito bem. O que é que adianta você falar Deus é grande, Deus é grande, e você nunca viu a grandeza de Deus? Deus é amor, Deus é amor, e você nunca experimentou o amor de Deus? Deus é justo, e nunca experimentaste a justiça de Deus? Adianta. Sabe por quê? Porque os injustos só falam. Vos falei de Israel, que só tinham de nome, até hoje, de povo santo, mas de povo santo não tem nada. São da cabala, feiticeiros, maçons, idólatras, amantes do dinheiro, mas até hoje continuam a dizer: nós somos filhos de Abraão. Agora vamos levar essa mensagem para a igreja cristã de hoje. Eu não estou falando nem dos muçulmanos, nem dos hinduís, nem dos espíritas. Vamos para a igreja de Jesus. Porventura não é isso que está acontecendo? Porventura não é isso? Quando eu estava no monte, eu via o povo a chorar. Uma mulher estava dentro de uma mata e eu ouvia a oração dele. Gritava: Senhor, até quando, Senhor? Responda-me, Senhor. Até quando, Jesus? Cura-me, Jesus. Transforma a minha vida. Traga o meu marido. Liberta os meus filhos. Senhor, não aguento mais a miséria. E eu ficava assim. Parece um bruxo. Os bruxos gostam de ouvir oração para atacar. Eu não ouvia para atacar, para lamentar. E eu lamentava. E eu dizia: meu Deus, olha o sofrimento do povo. E Deus me respondia. Já falei várias vezes aqui. Sim, eles não me conhecem, e por isso clamam a mim que eles não conhecem. E eu não posso atender eles, porquanto eles são um povo perverso, desviado. Diga amém. Um dia perguntei a outro povo: onde está o vosso pastor? Um grupo de jovens. Você sempre vem no monte. O vosso pastor como é que é? Não, o pastor está em casa. Um grupo que ia sempre, todas as sextas-feiras, fazer vigília. Oh, e o pastor não vem por quê? Não, o pastor está em casa. Eu falei tudo o inverso. A Bíblia diz que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Agora as ovelhas é que dão a vida pelo pastor. E eles clamavam: Senhor, abençoa o nosso pastor. Como é que o povo está a dizer abençoa o nosso pastor? Seu pastor que deve dizer: Senhor, abençoa o teu povo. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Pastor todo vitaminado, dorme 21 horas. Se dormir 0 horas, estava assistindo um filme.
E o povo tem um grupo de intercessão. Liga. E como é que está a oração aí? Deixa conosco, pastor. Já estamos na segunda hora. Orem mais. Orem para aquela causa. Amar os tranca-ruas. Tem um demônio que está amarrado à igreja. Estamos a amarrar. Amarra o demônio que amarra a igreja. Jesus, destrói ele. Pastor dorme. No dia seguinte tem um relatório. Vigília com sucesso. Diga amém. Preste atenção. Deus não responde às orações dos pecadores. Não importa quanto tempo você vai clamar a Deus. Pode passar todo dia, toda noite a implorar o favor de Deus. Se você é um ímpio, primeiro, Ele não vai ouvir. Segundo, não vai responder o que Ele não ouviu. Pois diz assim, que os meus ouvidos não estão gravados, nem as minhas mãos encolhidas, para que eu não possa ouvir e vos abençoar. Mas vossos pecados me impedem a vos ouvir e vos... Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vossos pecados. Olha aqui. Tiago, capítulo número 5, no último capítulo. No versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Diga amém. Diga amém. Olha como interpretam mal esse versículo. A interpretação errada da Bíblia é um grande problema da desgraça do povo. Quando falam da oração de um injusto, vale muito pelos seus efeitos, eles só ensinam ter fé. Até chamam oração de fé. Quando aí ele não falou, senão oração de quem? De um injusto. Eles só ensinam, tem que crer, tem que crer. Quando você está a orar, tem que acreditar que Deus vai te dar isso. É verdade. Mas essa palavra é para o justo, que ao pedir a Deus tem que ter fé. Não é para o pecador. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. A oração de um injusto, preste atenção, oração de um injusto, que é muito valiosa pelos resultados, pelos seus efeitos. Não é a oração dos pecadores, não. Aqui não falou a oração e acabou. Não, de um justo. E não é justo segundo as doutrinas dos homens, segundo a doutrina de Cristo. Aleluia. A oração do injusto, justo segundo Deus, não justo segundo o homem. Porque o justo segundo o homem é um injusto, é falso, é mentiroso, é hipócrita. Mas o justo segundo Deus, esse é filho de Deus. E o clamor dos filhos de Deus é ouvido e respondido. Por quem? Pelo Pai. Porque todos os justos são filhos de Deus. E todos os filhos de Deus têm fé. Todos, preste atenção. Todos os filhos de Deus têm fé. Aleluia. E isso que nós estamos a ver aí, a esse pecador, isso não é fé, não. Aquilo não é fé, não. É fé natural. A fé natural, qualquer um pode expressar isso. Mas fé como fruto do Espírito Santo, mas fé como dom do Espírito Santo, não é para todos. Bem forte para o Rei da Glória.
Paulo disse que a fé não é para todos, mas todos creem. Até os demônios creem. Por quê? Porque a fé, segundo o Espírito Santo, só habita, só está nos corações daqueles que receberam o Espírito Santo. Porque se a fé é um fruto, então só geram frutos do Espírito os nascidos do Espírito. Amém. Se a fé é um dom do Espírito, só tem o dom da fé os que têm o Espírito do Senhor, que foram batizados com o Espírito Santo. Bem forte para o Rei da Glória. Não, você não entendeu. Vai encontrar na Bíblia a fé como fruto do Espírito Santo, e vai encontrar na Bíblia a fé como dom do Espírito Santo. Tudo, quer fruto como dom, acrescenta do Espírito Santo. Isto é, o Espírito é que gera isso, não fora. Quando o Espírito está fora, não gera fruto em homem. O Espírito tem que habitar dentro do homem para gerar que? Frutos e também que? Dons, que são manifestações. Fora do corpo do homem, o Espírito Santo não gera nenhum fruto e nenhum dom. Tudo que possa acontecer é natural. E se for espiritual, é espiritual do outro lado. Aplauda o Senhor. Glorifica Jesus de Nazaré. Glorifica Jesus de Nazaré. Glorifica Jesus de Nazaré. Não adianta. Por isso você vê as pessoas e os pastores, aquilo onde eu estou a sair nas bolotas, aquilo é nos pressionar a crer. Você crê, mas estão a te condenar que você não crê. Há pessoas corajosas falando: meu, vou crer, mas como então? Ô pastor, se eu creio. Não, não tens fé. Isso é falta de fé. Oh, como então, se eu creio? Não, se você cresce, já receberias. Não. Somente os justos é que creem e recebem. Os ímpios creem e ainda assim não recebem. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviste? Lá onde eu estou a sair, existe a autocondenação. Eles já te instruíram, já te colocaram isso dentro de ti. Toda vez que tudo dá errado, você se condena. Primeiro, procura pecados. Se não achar pecado, vai dizer: não, não tenho fé, eu sou culpado. Porque não lhes ensinaram a serem justos segundo Deus. Lhes ensinaram a ser justos segundo eles. Para eles, todo aquele que crê em Deus já é justo. Não importa se é homossexual, se é lésbica, se é um assassino, se é aqueles bandidos que estão a degolar as crianças. Desde que ele crê em Deus, é um justo. Não importa se de dia vai para a igreja e à noite vai na casa das macumba. Desde que ele vai para a igreja, crê em Deus, é justo. Não. Eles não ensinaram o povo a largar o pecado. Eles não ensinaram o povo a amar a Deus. Só lhes ensinaram a crer em Deus. Não. A mesma palavra que ensina você a crer em Deus, também ensina você a amar a Deus. Bem forte para o Rei da Glória. E os que crerem em Deus sem amar a Deus são hipócritas, nem creem. É mentira. Porque só os que amam a Deus e que creem em Deus de todo o coração. Aleluia. Por isso a oração é a oração do justo, que tem efeitos valiosos. Não é a oração dos pecadores, não. É fé dos justos, que remove montanhas. Não é fé dos pecadores, não. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que quiser se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe. Mas não basta. Aleluia.
Mas também tem que crer que Ele é quem? Galardoador daqueles que o buscam. Por que Ele especifica e coloca esses 2 itens? Porque a maioria crê na existência de Deus, mas não crê no poder de Deus. E só crê no poder de Deus aquele que experimentou o poder. E só experimenta o poder aquele que ama a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Por isso o povo já não crê no poder de Deus. E eles se conformaram. Olha como que se conformaram. Não, aqui temos mesmo que sofrer. Aqui Deus não vai mostrar poder nenhum. Só no céu. Bem conformados. Esse é o primeiro grupo. Você conhece esse grupo que não crê mais na eficácia do poder de Deus? Já não crê. É só amanhã. E o outro segundo grupo estão sempre a dizer: Deus vai operar, mas nunca opera. São os 2 grupos. Um já não crê mais no poder de Deus, crê na existência de Deus. E criaram limites e disseram: até os apóstolos, Deus cessou de mostrar o seu poder. Aqui Deus nos deu a mente, mãos para trabalhar, cabeça para pensar. Esquece dos milagres, vai trabalhar, se esforça. Não existem essas coisas dos milagres. Cessaram até Paulo. Esse é o primeiro grupo dos tradicionais. E o segundo grupo dos chamados movimentos avivalistas, mas não tem nada, nenhum avivamento. Eles creem no poder de Deus, mas nunca vejam o poder de Deus. Uma grande cruzada. Venham primeiro uma endemoniada. E ele vai cantar: hoje vocês vão ver o poder de Deus. Hoje milagres vão acontecer. Hoje os cegos vão ver. Hoje os doentes vão ser curados. Hoje não sei o que. E o povo, depois vem o pregador, fala a mesma coisa. Hoje, fala tipo em Moçambique: oti. É hoje o poder de Deus vai cair. Hoje o fogo vai cair. Hoje vai pipocar. Vocês vão ver. Termina a pregação. Levanta as mãos agora. Chegou a hora do poder. Queima, sai. Nem dor de cabeça saiu. Ninguém questiona. Essa é a maior escravidão que existe. Falta de pensamento próprio. Você sabia que a maior escravidão que existe é quando uma mente não consegue pensar em si mesmo? Outro pensa por você. Essa é a maior escravidão. Estou falando físico. Diga-me, o que os comunistas faziam? Quando eu pegava os cristãos naqueles países aí soviéticos, na Polônia, não sei o que, olha o que eles faziam. Ficava lá a ouvir discos todo dia. Só falava do soviético. Hitler é Deus, camarada não sei quem, Lenin, todo dia. Que é para apagarem a mente deles a palavra de Deus. Isso chama-se que lavagem cerebral. E essas doutrinas falsas fizeram também que lavagem cerebral. E o povo vai se autocondenando. Não consegue pensar por si mesmo. Porque lhe falaram: se questionar é pecado. Você pode encontrar, olha aí, o pastor em cima da tua mulher e você fala: não quero pecar, não quero tocar na unção, é o ungido de Deus. Ô Marcelino, cala a boca, não fala a ninguém, senão vai atentar na unção do Espírito. Por quê? Porque foram cauterizadas as suas mentes. Não, calma aí. Hoje Deus vai operar. Amanhã Deus vai operar. Hoje, como mais ou menos, preste atenção. O povo da Igreja Universal: fogueira santa depois de 6 meses. Outros 6 meses, fogueira santa. 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 Ninguém questiona. Não quero pecar. Porque o pastor falou: cuidado, não peque. Significa, a mente dele já não consegue pensar. É forte para Jesus Cristo. Glorifica a Deus, aleluia. Mas um povo livre, ele pensa, ele sabe escolher, ele sabe separar o ruim e o bom, ele sabe questionar, ele indaga até Deus, até próprio Deus é indagado. Como gosto de falar,
desse homem que indagou Deus lá na lavra dele. O nome dele é quem? Quem conhece o nome do homem que indagou Deus na lavra? Gideão. Deus apareceu e Gideão disse assim: homem valoroso, o Senhor é contigo. O próprio Deus a falar: o Senhor é contigo. Em outras palavras, eu sou contigo. Ele falou: o quê? Como é que Deus é comigo na miséria? Ainda foi mais longe. Onde estão as maravilhas que nos contaram, que fizeste no Egito e no deserto? Em outras palavras, estás velho? Envelheceste? Já não tens força? Será que Satanás te venceu? Ele indagou a Deus: como tu me dizes que és comigo e eu na desgraça, na miséria? E não pense que Deus falou: seu incrédulo, vou te matar. Deus te acrescentou: vai nesta tua força. Para isto eu te apareci. É forte para Jesus Cristo. Glória ao Rei Jesus Cristo. Não, preste atenção. Isso que vocês estão a ver, para além da vocação, presta atenção. Para além da vocação, ou então, a revelação surgiu por indagação. Quando Deus me falou: larga tudo, não me falou o que ele ia fazer. É muito complicado, né? Larguei um emprego de $400 e não disse se é para fazer o quê. Mas como eu estava numa igreja que só se falava do dinheiro, eu pensei que, bom, vai me dar, eu vou ser diretor da ação agora. É forte para Jesus. Glorifica Jesus. Ouviu? Não, possivelmente Deus vai me exaltar. A minha marca vai ser internacional. Não, possivelmente. E fiquei à espera, porque ele me falou: larga tudo, eu vou usar você. Usa como? Nada. Mas que me levou Deus a me mostrar, não somente a igreja, e também me falar o que ele faria comigo, é porque eu questionei Deus. Não, eu não sou uma mente capada, não. Eu vi que Deus não operava nada. Eu vi que nós falamos: deve abençoar, creia somente. Participamos até da desgraça de muita gente, porque nós, como obreiros, éramos obrigados a fazer a cabeça das pessoas. Vai na fé, faz loucura, irmão, faz loucura. Não, chegou o momento que eu dobrei o joelho. Senhor, alguma coisa eu quero saber. Por que tu não abençoa o povo? Nós estamos a nos enganar que Deus vai abençoar. Nunca Deus abençoou. O povo está doente, não há curas. Mas falamos de cura, não há dinheiro. Falamos de prosperidade. Os que eram pobres ficaram mais pobres. Os que eram prósperos ficaram pobres. Não, alguma coisa está errada. Então eu questionei: o que é que se passa, Deus? E Deus veio até mim e me disse: sabe por que o povo não é abençoado? Porque o altar está corrompido. O povo sofre quando o sacerdote é um sacerdote que é corrupto. O povo sofre quando o rei que reina sobre eles é um corrupto. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Não, assim como os filhos sofrem se os pais são ímpios. Não é assim que acontece. E Deus começou a me mostrar o pecado que estava na igreja. Por causa da minha oração, veio o meu amigo obreiro. E ele me disse: vem cá, hoje eu tenho coragem de te falar o que você não sabe. Eu te vejo você a dar tudo. Eu te vejo você a vender as mobílias. Eu te vejo você a vender televisão, arcas. Eu te vejo você a andar. Eu só lamento. Mas dentro de mim falei: não posso lhe falar, porque senão vai se escandalizar. E ele falou: vem cá, abre o olho. Ninguém mais faz isso entre os antigos. E como? Assim. Eles são mentirosos, trabalham para serem promovidos, enganam o povo. Você não vê quando termina a fogueira santa, muda um pastor e vai em outra igreja? Sabe por quê?
Porque o povo vai chorar, vai virar um outro que não conheceu a vossa desgraça. Se você falar, pastor, dei o meu carro, vai falar, esquece, irmão, eu não estava aqui. Quem fala do passado é museu. Você é museu? Ah não, então viva a novidade de vida. Vai em frente, irmão. Você tem quantos carros? Tem 2. Por isso não foste abençoado. Tem que dar os 2. Dá os 2, o que vai vir, irmão, até a casa. Você deixou a casa por quê? Sai, vem outro. E esse irmão me abriu o jogo todo. Mas eu primeiro tive que orar. Os adultérios. Estava o pastor fulano. Estava o fulano. E eu conheci. Aqueles todos passaram aí. Dormia com a obreira fulana. Estava o pastor fulano. Oh, aquele que a gente vê. É mentira, meu irmão. Mas aquilo então é que é? É emoção. É forte. Emoção. Olha, mas como eu já tinha orado, então, se fosse antes, ia dizer: arreta Satanás para trás de mim, tu que me vens com escândalo. Não estás bem, obreiro, estás em pecado. Deus já me tinha preparado, porque eu pedi e eu aceitei aquilo. Porque Ele primeiro me falou na palavra, depois me falou na boca do irmão. Aplauda ao Senhor Jesus. Pois está escrito o quê? O testemunho de Deus é irrevogável. Primeiro me mostrou os pecados na palavra. Depois alguém veio me abrir o jogo. Ele me falou, olha o que ele me falou, meu amigo. É, quem não tem envelope. Ele falou, sabe o que a gente faz? Para não termos problema com o pastor, você tem que pegar o envelope, senão ele vai te perseguir até a morte. Quem vai participar, você vai dar com fé. Chega, pega o envelope, participa aquele processo. Quem estava lá sabe. Aquele um mês todo de fé, ora, levanta o envelope. No dia H, todos não vão para a igreja. É forte para Jesus. No dia de entregar, ele disse, você não está vendo que quando chega a hora de entregar os envelopes da fogueira santa, eu não apareço? Nunca deixe conta. Disse, todos estão assim. Só vão aparecer no próximo domingo. Amém. Mas eu te vejo você agitado. Chegava lá em casa bem nervoso. Olhava para a televisão. Tu és o Isaac. Ele estava a dizer, mas esse homem sim, tem que despertar o povo. Essa é a verdade. Mentes cauterizadas. E os tais que fazem esses sacrifícios vivem em pecado. Não se converteram. Então são sacrifícios do quê? Dos tolos. Sem recompensa nenhuma. E os sacrifícios que não têm retorno ou recompensa vão gerar frustração, desespero, blasfêmia, incredulidade. Por isso estão espalhados aí na rua, nos bairros, que já não acreditam mais em Deus, porque foram decepcionados. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é esta, que o povo tem que se arrepender e se converter. Somente assim suas orações serão ouvidas e respondidas. Vou terminar a minha mensagem. Elias era um homem com as mesmas paixões como outros homens. Isto é, que ia no banheiro, que chorava, que ria, que dormia, que se alegrava, tinha sentimentos, desejos, paixões, querer, tudo isso. Talvez a única coisa que ele não tinha, concupiscências e cobiças. Diga-me. Agora, Tiago está falando, veja só, era um homem que dormia, que fazia tudo, que não sei o que, sentia desejos, queria ter mulher, mas não poderia, queria não sei o que, ficar rico, mas não poderia, desejava comer não sei o que, sentia paladar, tudo isso, paixões. Como nós. Mas por que Elias, quando ele
orava, segundo Tiago, os céus se fechavam. E quando ele tornava a orar, os céus se abriam. Em outras palavras, Tiago estava falando, por que Elias era atendido por Deus? Por que a sua oração era respondida? Alguém vai dizer, tinha fé. Só fé não basta. Diga amém. Sabe por quê? Era justo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. É forte para Jesus de Nazaré. Elias era um homem santo. Era um homem puro, limpo. Mesmo tendo paixões como os humanos, mas ele fazia a diferença. E hoje também, todos justos vão fazer a diferença. Sabe por quê? Diz a Bíblia que o povo do Senhor vai fazer o quê? Proezas. É forte para o Rei da Glória. Viu? Porque ele prometeu para essa geração: eu vou mostrar sinais nos céus e na terra, fogo, sangue e fumaça. Sobre os meus servos, minhas servas, eu vou derramar o meu espírito, e sobre toda a carne também. Vossos filhos vão profetizar, assim como as vossas filhas. Os mancebos vão ter visões, e os velhos vão ter sonhos. E há de ser que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos a viver essa geração em que o Senhor está derramando o seu espírito sobre toda a carne. Mas qual toda a carne? Toda a carne que lhe invoca. Mas qual invocação? Em verdade? Aleluia! E assim ele vai responder às orações do povo. Antes de terminar, quero dizer, por que vocês estão espantados, ó religiosos, com o homem? E a única coisa que vocês sabem é dizer, isso é feitiço, ele é um demônio. Um homem não pode ter esse poder. Sabe por quê? Porque quando o homem é santo, então o seu clamor chega no céu e o céu reage. Diga aleluia. Quando o homem é puro, quando o homem não é um corrupto, Deus atende às suas orações. E por isso o homem está a mandar uma palavra e a palavra está a realizar. Por quê? Alguém me disse, estão espantados, é uma coisa, nunca viram isso. Como é que pode? O homem vai mandar palavra. Palavra, sim. É a autoridade do alto. E Deus só dá autoridade aos seus filhos, como está escrito: todos aqueles que o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, dos quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem do varão, mas sim do Espírito. E não andam na carne, mas sim no Espírito. E assim não sofrem as concupiscências da carne. E assim têm autoridade na palavra de Deus. E eles falarem e o céu reagir. Porque Deus falou através do Filho: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Glória a Deus nas alturas. Ouviste? Isso é santidade.